Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a palavra de Deus, esta palavra que nos alinha, esta palavra que nos coloca na direção certa, esta palavra que é bússola, apontando sempre o norte, apontando Deus, apontando a verdade, apontando a fidelidade do Senhor. Esta palavra é tão linda que convido você a estudá-la conosco, que você possa mergulhar nas Escrituras, amar ao Senhor de todo o coração e se inclinar para a única e absoluta verdade que a humanidade tem, a Bíblia Sagrada. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre a fidelidade das promessas de Deus. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que nos garante, através da sua palavra, coisas que Ele quer fazer em nós, por nós e através de nós. Você quer fazer parte disso? Você quer experimentar as promessas de Deus na sua vida? Então, deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, ao estudarmos a fidelidade de Deus, nós vamos vendo a sua fidelidade em suas promessas, a sua fidelidade em sua palavra. Deus é um Deus fiel, é um Deus confiável. Não é um Deus que muda, ora está bem, ora está mal, ora está sorrindo, ora está com raiva. Não, o nosso Deus é imutável. Os céus vão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E podemos ter total segurança disso. Vamos ver então um pouquinho da fidelidade de Deus em suas promessas, naquilo que Ele nos promete. Por exemplo, a promessa de Deus nas tentações. O que Deus promete para nós? Bem, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus orou ao Pai em João capítulo 17, dizendo, Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, do maligno. Jesus, Ele sabia, Ele sabe que nós seremos tentados. Ele sabe que o inimigo vai fazer tudo para nos derrubar, para derrubar a nossa fé, para nos entristecer, para trazer sentimento de morte ao nosso coração. Mas nós não vamos ceder à tentação. Nós não vamos ouvir a voz de Satanás, nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos ver a promessa que Deus nos faz em sua palavra. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler o versículo 12 e o 13. Diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Bem, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui aos cristãos de Corinto é, quem está em pé, cuidado. Cuidado para não cair. Cuidado. Nenhum de nós pode dizer, eu não vou cair jamais. Não, eu não sou bobo, não. Nenhum de nós. Temos de estar atentos. Como é que a gente pode cair? Você já caiu alguma vez? A gente cai quando está desatento, pisa numa casca de banana, pisa em algo. Eu me lembro que uma vez estava subindo a ruazinha ali do ministério e eu estava caminhando junto com um dos nossos obreiros, com o Marconi. Gente, de repente veio um vento, o vento levantou uma sacolinha de plástico e acredita que a sacolinha enrolou no meu pé. Quando eu levantei o pé para dar um passo, veio aquela sacolinha.
Não dava tempo de eu tirar. E quando eu fui abaixando o pé no chão para escorregar, para ter aquele maior tombo, o Marconi me segurou. Falei, Marconi, graças a Deus que você estava ao meu lado. Eu ia bater de rosto no chão. Quem ia imaginar que uma sacolinha de plástico ia ser trazida pelo vento, encaixar no meu pé que estava no ar, eu ia cair, ia ser um grande tombo. Mas ele estava ao meu lado e ele me segurou. Deus está ao seu lado. Deus está ao nosso lado, Ele nos segura. Aquilo que é mais imprevisível, que acontece sem que pudéssemos imaginar que aconteceria, o Senhor está ao nosso lado e Ele nos segura e Ele nos sustenta. Aquele que está em pé, veja que não caia. A gente pode cair se estiver numa corda bamba. Você já brincou de andar na corda bamba? Ai, a gente vai com total insegurança, abre os braços, tenta o equilíbrio, presta atenção, mas ainda bem que o chão está ali pertinho. E se a gente cair, a queda não será tão grande. Nós podemos cair se estivermos em uma corda bamba. Nós podemos cair quando armadilhas são colocadas para nós. Aqui na cidade nós não temos muito isso, mas nas florestas, na selva, eles fazem armadilhas para os animais. Cavam um buraco, colocam madeira, folha, ninguém sabe que ali tem um buraco. E a pessoa vem, claro que é para o animal, mas a pessoa pode cair também naquela armadilha. Você não viu aquele que está em pé, cuidado para não cair. Mas aquilo que a gente não vê, como não vamos cair? Como podemos estar seguros? O Senhor diz, não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Deus não permite uma tentação acima das nossas forças. Deus não permite que o inimigo seja tão forte que fatalmente nos destrua e nos faça cair. Não. Quando a pessoa peca, ela tem tempo de parar. Ela tem tempo de parar. Ninguém pode dizer, fulano caiu em adultério. Não se cai em adultério. O adultério é passo a passo. Várias portas são abertas. É a porta do portão, é a porta do carro, é a porta do motel, a do quarto do motel e assim por diante. A qualquer momento pode acordar e dizer, não vou, não vou. Eu me lembro de ter lido aquele livro, Foge, Nick, Foge. Um homem de Deus era drogado, a história de como surgiu o trabalho com viciados em droga lá nos Estados Unidos, através de David Wilkerson. E Nick Cruz, ele escreve a experiência dele. E ele conta que estava apaixonado pela irmãzinha com a qual depois ele veio a se casar. Então eles foram para um parque, se abraçaram e ali deitados na grama eles iam fazer o que não deviam fazer antes do casamento. E ele disse que formigas subiram pela perna dele, começaram a picar e ele gritou e perdeu todo o rumo daquele momento. E eles riram e deram graças a Deus pelas formigas que os impediram de pecar, de praticar sexo antes do casamento. Impediram de pecar. Deus dá o escape. Deus nos dá o escape. Deus, a qualquer momento, você pode parar. Não, não vou mentir. Não, não vou roubar. Não, não vou adulterar. Não, não vou me drogar. Não. Deus dá o escape. Esta é a promessa do Senhor. Ele é fiel e não permitirá que a tentação seja acima da nossa força. Eu não consegui. Foi impossível. Jamais. Você consegue. Você consegue porque Deus disse que a nossa força dá para impedir o pecado. Mas, junto com a tentação, Deus dá o escape.
Ele mostra como fugir, Ele mostra como parar, Ele mostra como impedir de pecar. Nós vamos ver também na palavra de Deus o sim de Deus em suas promessas. Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao 22. Diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui está falando que a promessa de Deus não é sim e não, é sim. É sim. Você pode confiar, você pode crer, você pode se lançar nos braços do Senhor com total confiança. Porque todas as promessas de Deus, toda a palavra de Deus, em Cristo tem o sim. Deus nos promete salvação, sim, em Cristo. Deus nos promete o perdão para os que se arrependem, sim, em Cristo. Deus nos promete o seu Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, sim, em Cristo. Em Cristo nós temos tudo, tudo que precisamos. Tudo que precisamos está em Jesus, é o sim de Deus. Não é sim e não. Tantas pessoas vivem com dúvida, tem tanta gente bipolar, uma hora está de um jeito, outra hora de outro jeito. Deus não. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é sempre firme, a palavra de Deus é sempre eterna, a palavra de Deus é digna de toda confiança. O que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Em Cristo Jesus, Deus nos ungiu, nos selou, nos deu o seu Espírito Santo, para que pelo Espírito tivéssemos o sim em todo o tempo. Pudéssemos caminhar em santidade, caminhar em amor, caminhar em fidelidade, caminhar com justiça, caminhar com santidade, porque Ele está conosco, porque Ele nos capacita, porque Ele nos impulsiona, porque Ele habita em nós, porque Ele nos dá esse Espírito que vive em nós. E podemos dizer como Paulo, Cristo vive em mim. O viver que eu agora tenho em Cristo, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. E por quê? Porque o Senhor habita em nós e o Espírito de Deus se torna um conosco. Somos um, nós e o Espírito Santo. Nós e o Senhor Jesus nos tornamos um por causa desta aliança eterna, dessa salvação, desta entrega que nós temos com o Senhor. Vemos então que nas promessas do Senhor temos sempre o sim. E vamos ver a atuação da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Como que Deus atua, o que Deus faz? O que Deus promete através da sua fidelidade? Como a fidelidade de Deus atua em nós? Abre esse salmo maravilhoso, Salmo 146, vamos ler dos versos 5 ao 10. Diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade.
que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Que coisa linda! Que salmo maravilhoso! Bem-aventurado, feliz, feliz, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus único e verdadeiro, por seu auxílio. Deus não está lá como o Deus dos islâmicos, Alá, está lá. Ele não tem filhos. Está escrito em todas as mesquitas, Alá é o único Deus e Ele não tem filhos. Um Deus que não nos quer como filhos? Quer o quê? Escravos, servos, criaturinhas? Ah, nosso Deus não é Alá, nosso Deus é o Deus da Bíblia. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus triuno, este Deus maravilhoso. Bem-aventurado quem tem o Deus de Jacó, o Deus de Israel por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Se sua esperança está em Deus, você é feliz. Eu sou feliz, porque a minha esperança está no Senhor. Eu sou feliz, porque eu creio na palavra do Senhor. Eu sou feliz porque eu tenho experimentado a palavra de Deus na minha vida, na minha família, na minha descendência. E aqui fala o que o Senhor fez. Ele fez os céus e a terra. Está vendo o tamanho do nosso Deus? Ele fez os céus. O céu, esse universo tão grande que parecia infinito, com bilhões, trilhões de galáxias. Cada galáxia com bilhões e trilhões de estrelas, um mar imenso de distância que o Senhor mediu a palmos. Ele fez os céus e a terra com toda a sua beleza, com suas flores, com suas aves, com seus peixes, com seus animais, com as suas flores, com seres humanos, com o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. Essa terra maravilhosa, Ele fez para o louvor da sua glória. Esse é o nosso Deus. Olha o tamanho dele. Ele fez o mar e tudo que neles há. A gente ainda não sabe quantos animais, quantos tipos de animais existem no interior dos mares, no fundo dos oceanos. Ainda há tanto para descobrir. Ele fez e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus não diz assim, eu vou ser fiel até o ano 2050, depois vou largar esse povo de lado. Não, Ele é fiel para sempre. Ele nos assumiu a nossa vida, assumiu a nossa salvação, assumiu a sua criação para sempre. Ele vai fazer novos céus, nova terra, onde habita a sua justiça, mas Ele está conosco sempre. Olha o que Ele faz com a sua fidelidade. Faz justiça aos oprimidos. Ah, você acha que esses ditadores, juízes injustos, ditadores nos governos, você acha que eles vão estar mandando e oprimindo o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro para sempre? Não. O Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ele dá pão. Às vezes Ele dá o pão materialmente mesmo. Quantas histórias lindas de comida que surge, de comida que se multiplica, de comida que vem na hora, o desejo de comer algo e Deus providencia na hora, no momento.
Ah, é lindo demais. É lindo demais. Eu teria de ter muito tempo para contar tantas experiências, tantas histórias maravilhosas de como Deus dá pão ao faminto. Há pouco tivemos ali aquele terremoto lá na Síria e na Turquia, e uma criança que foi salva, já estava há vários dias nos escombros. Era para ter morrido, sozinha. E aquele menino disse: um homem vestido de branco trazia água e comida para mim todos os dias. Quem? Quem? Deus. Deus. Ele dá pão ao que tem fome. Essa é a fidelidade do nosso Deus. O Senhor liberta os encarcerados. Quantas pessoas prisioneiras do medo, prisioneiras de Satanás, o inimigo oprimindo, Ele liberta. Jesus chega, sai em nome de Jesus, e o endemoniado é liberto. Você pode dizer isso na sua casa: esta casa pertence ao Senhor, toda obra maligna que sai agora em nome de Jesus. Ele liberta, liberta os que estão presos, preso ao vício, preso à droga, preso ao álcool, preso ao cigarro, à maconha, preso à prostituição, preso a ideologias de gênero, preso ao pecado. Ele liberta os encarcerados. Não tem coisa melhor do que a liberdade. Você poder ir e vir, ir à sua casa, sair, fazer compra, ir à igreja, cantar, louvar, trabalhar e voltar. Liberdade. As pessoas que estão presas não podem sair daquele quadradinho. Não podem. Não podem fazer o que querem. O inimigo prende. A droga, o pecado, mina as forças, enferma as pessoas, adoece e mata. Mas o Senhor, Ele liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. Quando a pessoa não tem Jesus, é cega. Não enxerga, não vê, não enxerga. Mas quando Jesus entra, brilha a luz. Brilha a glória do Senhor. E ela passa a enxergar. Enxergar a glória de Deus. Ele abre os olhos aos cegos. Jesus abriu os olhos de vários cegos. Lá em Jericó, lá em Cafarnaum, aqueles que chegaram: Senhor, eu quero ver. Veja, Ele traz luz. Ele quer trazer luz a você, fazer você enxergar a vida, a beleza de viver. Ele levanta os abatidos. Qualquer um que está triste, abatido, Ele levanta, porque Ele dá ânimo, força, coragem. Ele ama os justos. Eu quero ser amada pelo Senhor. Ele ama os justos. Ele quer amar você. Entre no caminho da retidão. O Senhor guarda o peregrino, aquele refugiado que está em outro país, à mercê de tanta vergonha, de tanta dificuldade. Ele guarda o peregrino. Ele ampara o órfão e a viúva. Eu sei que Ele ampara. Eu sei que Ele cuida. Porém, transtorna o caminho dos pecadores. Pecado não tem vez com Jesus. Condenação, punição. Se a pessoa não quer abandonar o pecado, está condenada. Mas se você quer experimentar a fidelidade de Deus em todo o tempo, saber que o Senhor reina para sempre, experimente e você será feliz. Que tal orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu louvo o Teu nome. Bendigo o Senhor por Tua fidelidade, Tua bondade, Tua justiça, pelo Teu caráter perfeito. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu hoje e para sempre. Toma minha vida em Tuas mãos. Encha-me com Teu Espírito Santo. Limpa-me, lava-me, dá-me vitória nas tentações.
vitória em todo tempo. Levanta-me, ajuda-me a andar na Tua presença de maneira reta e fiel. Sou Teu, Senhor, hoje e para sempre. Recebe a minha vida e o meu coração, com tudo que sou, com tudo que tenho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Deus é fiel, mas Ele quer que você também seja fiel. Não é um pé no mundo e um pé na igreja, é só com o Senhor. Amém? Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.